Eles vão encontrar várias coisas repetidas, me perdoem, mas Não, eu acho que a campanha pró Paulo Freire ela é importantíssima. E tem muito pouca gente de arte falando sobre Paulo Freire, né? E aí também eu acho que é preciso a gente lembrar que ele foi professor da Escola de Belas Artes, minha gente, né? Professor de filosofia da Escola de Belas Artes. bom, Ok, querida. professora, acho que a senhora... primeiro, eu preciso dizer, gente, da alegria, da emoção mesmo que eu tenho, e a Ana Paula igualmente, da gente receber a professora Ana May aqui, porque sonho de longuíssimas datas, né? E eu não posso deixar de dizer que, como eu digo assim, Ana May é a mulher que não só no plano acadêmico, mas no plano é um plano acadêmico, mas não menos afetivo, é a mulher primeira lente que me fez ver a reabilitação com outros olhos. Então, quando eu encontrei a professora pela primeira vez, eu tive aquela sensação de que, meu Deus, eu estou encontrando essa pessoa que eu tanto li, que é tanta referência para mim. E hoje, receber a senhora aqui, professora, é de uma alegria, como eu amanheci o dia dizendo, meu peito nem estava cabendo tanto que o coração estava batendo forte. Então, assim, é muita alegria para mim, para a Ana Paula, para o GPCAI, para todas essas pessoas que estão aqui, né? E essa foi, de fato, se antes isso era um momento pensado para ser para o GPCAI, a gente em conversa resolveu que ia fazer uma coisa diferente, inclusive, tá? Porque os encontros do GPCAI a gente fez com inscrição prévia e tudo, e dessa vez a gente disse não, porque para a Ana May tem muita gente dos Brasis querendo vê-la, ouvi-la, e a gente resolveu fazer um link aberto. Estávamos com o coração na mão, porque a gente pensou assim, a gente distribui o link, vamos acreditar e vai chegar muita gente que a gente sabe que não vai dar conta, né? Esse link não vai comportar todo mundo, por isso que a ideia da gente gravar, né? Mas assim, é uma honra imensa ter a senhora aqui, tá? Aí eu vou passar a palavra para a Ana Paula rapidinho, falar um pouquinho mais, e a gente começa. Ana, depois eu posso já apresentar a professora Ana May antes do GPCAI? Fábio, deixa eu dizer também, assim, a gente está com uma alegria tão grande, professora, que talvez não caiba no peito da gente. E essa alegria não é só minha, de Fabiana, é desse grupo, é desse coletivo de mulheres, de homens, de pessoas que foram sonhando juntas, juntos, juntos, por muito tempo, até a gente criar coragem e institucionalizar um grupo de pesquisa, que é uma parceria, né? É uma parceria de amizade que começa no chão de uma escola, professora, lá em Casa Forte, que enquanto professoras, que eu era de dança e Fabiana de artes visuais. Foi uma das primeiras escolas em Recife que teve as linguagens artísticas como disciplinas obrigatórias no currículo escolar. Então, eu encontrei com Fabiana há esses 20 anos atrás e a gente se conectou. E nessa conexão, a gente começou a viajar e a conhecer tantas pessoas nesses Brasis, como a Anadel, como a Vitória, como a Rejane, como Lúcia, como professora Miriam Celeste, mas nunca na vida a gente achou que poderia estar convidando a senhora professora para estar no nosso grupo. E a gente fica tão honrada e parece ser coisa de um destino tão lindo, porque semana passada o professor Paulo Freire ganhou o título de doutor honoris causa aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que eu sou professora, né? E a senhora já é doutora honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, que Fabiana é professora. E essa semana a gente acabou hoje o EPEP, que foi destinado a Paulo Freire. Ele tinha um mote grande, mas tinha esse lugar do esperançar,
como mote do evento. E olha que coincidência, o inédito viável que o Paulo Freire nos falava acontece hoje com a senhora aqui no nosso grupo, né? Então, eu agradeço imensamente por todas as pessoas que fazem o GPCAI e por mim e por Fabiana, nossa, eu acho que a gente vai tirar tanta foto porque eu acho que a gente não está nem acreditando nisso. Então, um beijo. Eu espero que todo mundo aproveite muito a fala da professora. Nada que vem da senhora é repetido, tudo é importante. Então, eu vou passar agora a fala para a Fabinha, para depois para ela passar esse fio cheio de afeto para a senhora. Gratidão, viu, professora? E quando a Ana retoma isso, né, e a gente relembra que desse período da gente no chão da escola, professoras de educação básica ainda, lá no Crato, que foi quando a gente encontrou pela primeira vez no Confaeb, pessoalmente, e a gente estava andando na cidade, gente, no Crato, foi um dos Confaebs, um dos que eu considero um dos mais bonitos, né, uma cidade pequena, muito acolhedora, muito quente, mas muitíssimo acolhedora. Foi um Confaeb lindíssimo. E eu lembro que a gente estava na rua e a gente disse: meu Deus, a professora Ana May ali andando. E de repente ela sentou muito perto de onde a gente estava, né? Então, assim, são os encontros e as alegrias que a gente tem na vida, né? E foram muitos esses momentos de acolhimento. Por isso que a gente diz, não é só um encontro de acolhimento acadêmico, mas é igualmente afetivo. Então, para a gente, realmente é uma grande honra receber aqui a professora Ana May Barbosa, professora titular pela ECA USP, pós-doutora pelo Teachers College da Columbia University e pela University of Central England, doutora em Educação Humanística, mestre em Arte e Educação, especialista em Educação para Adultos, curadora de arte e autora de vários livros sobre arte e educação. E aí a gente tem a imagem no ensino da arte, tópicos utópicos, arte e educação no Brasil, arte e educação, memória e história, mulheres não devem ficar em silêncio. São tantas as bibliografias que a gente pode recorrer dessa mulher para entender cada vez mais o campo da educação, mas também uma mulher importantíssima para a arte e educação brasileira, que transforma, assim, né, uma grande lente para a gente ler esse campo da arte e educação, entender e fazer ele de outros modos, né, numa perspectiva contemporânea. Premiada diversas vezes pelo Grande Prêmio de Crítica da PCA, do Edwin Ziegfeld International Awards, pela Art Education Awards Lecture, pela Unesco, comenda da Ordem do Mérito Científico do Ministério da Ciência e Tecnologias, da Ordem Nacional do Mérito Cultural do Ministério da Cultura, do Prêmio Itaú Cultural 30 anos, condecorada de reconhecimento em educação pela Câmara Brasileira de Cultura e Academia de Ciências e Artes, doutora honoris causa pelo UFPB e UFPE, docente fundadora do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade AMB Morumbi. Eu poderia dizer muitas coisas mais da professora Ana May, do currículo dela, que é imenso. Mas eu acho que maior do que tudo isso é a história que a senhora faz e os modos como a senhora toca cada uma que está aqui nessa sala, e das pessoas que nem conseguiram entrar, que vão lhe assistir pelo YouTube, das transformações que a senhora faz nas nossas práticas, nas nossas vidas, da importância que é tê-la no campo da arte e educação. É um prazer enorme, professora, recebê-la aqui, e a partir de agora eu vou mutar o meu microfone, e a palavra é toda sua pelo tempo que a senhora desejar. Acho que seu microfone está desligado, professora.
essa geração de vocês é uma geração formidável, tem uma capacidade de trabalho, uma cuidade enorme, perceptiva. Eu fiz agora com um grupo bom, um excelente grupo, Analice, Dutra Pilar, Rita Nogueira, talvez vocês não conheçam, porque ela mora na Espanha, e o Moacir Simplício, Sidney e a Valéria também fizemos um curso de educação infantil, de arte na educação infantil através da abordagem triangular. E eu não queria me estender muito sobre a abordagem triangular, né, no curso, porque não era. Eu queria atrair os pais, a família de criança pequena e professores iniciantes. Então, não queria usar muito teoria sobre a abordagem triangular. Usei uma pequena entrevista, Fabiana, que eu remeti, quer dizer, eu não usei, porque não podia usar, porque não tinha os direitos, mas eu pude colocar na aba como referência e mandar ver, né? Uma entrevista que você deu sobre a abordagem triangular, dizendo que você trabalhava com as 3 áreas ao mesmo tempo. Então, eu peguei de um rapaz daqui de São Paulo, sobre a abordagem triangular, uma coisa engraçada, e etc., e falando de cada fase, de cada abordagem, né? O fazer, o ver e o contextualizar, e a sua, porque eles dois se contrapõem. Mostra que o professor pode fazer tudo isso de uma vez só, pode fazer à medida que vai se desenvolvendo as aulas, pode fazer num dia, 2 dias, 3 dias ou 4 dias, e tanto faz. Então, cada um é protagonista na abordagem triangular, cada um faz o seu método, né? Usa apenas como roteiro a abordagem triangular. Então, eu estou muito atenta para os trabalhos de vocês, aqueles trabalhos, dois artigos que vocês escreveram na GEARTE, que ia ser um livro, terminou saindo na GEARTE, e também eu achei muito bom, fiquei muito entusiasmada. E tenho muita vontade de conhecer melhor a turma do Recife, né? A turma de arte educadores do Recife. Mas vai chegar a hora, a gente vai voltar a se encontrar, né? Eu vou subir o meu PPT, agora ver como é que eu consigo. Vamos, eu acho que vai dar certo. Às vezes dá, às vezes eu compartilhar e aqui. E aqui. Está aparecendo alguma coisa? Está numa bibliografia, mas eu vou subir. Está dando para ver? Está sim. Está na primeira página, Paulo Freire e abordagem triangular. Então, vamos começar por aí. Eu acho que a América Latina, e especialmente o Brasil, tem sido condenados ao colonialismo cultural por séculos, né? Agora, o que eu acho engraçado é que a gente tem uma história de lutas constante pela emancipação, liberdade de criar, busca de reconhecimento internacional igualitário, né? Eu acho que a gente pode traçar a nossa história da arte a partir de uma cronologia própria, não nos submetendo às classificações e tipologias europeias, como, por exemplo, expressionismo, impressionismo, cubismo, tarará, e etc., mas a partir das nossas próprias lutas. A gente pode traçar nossa história da arte decolonizadora, as tentativas de decolonização, a partir dos inícios do século XX. Não quer dizer que não houve uma luta para trás, uma enorme luta para trás, mas isso eu estou começando a estudar agora. Essa história da arte que eu chamo de decolonizadora, e claro que eu quis começar a estudar pelo que eu sei melhor em termos de história colonizada, que é o século XX, né? Agora, cada um desses movimentos decoloniais em arte gerou no Brasil abordagens metodológicas voltadas para o seu ensino, que é isso que eu também estou estudando agora.
Podemos sistematizar essa história com a seguinte nomeação em sequência temporal, a partir de 1900. Vamos começar. Vocês lembram, o primeiro movimento do século XX foi indianismo e nacionalismo. O nacionalismo, a ideia do nacionalismo surge propondo uma certa hibridez de linguagem e de tema. Os nacionalistas propunham que a gente devia trabalhar com a linguagem europeia, internacional, mas que os temas, as imagens, fossem todas elas ligadas à nossa cultura. Não trabalhar com imagens de neve caindo, que são imagens europeias, imagens de cartão postal europeu, e mesmo imagens de uma cabra tibetana, e etc. E isso não, a gente devia tentar conectar com a nossa cultura e usar, então, uma linguagem internacional para ser entendido. Acontece que esse nacionalismo e indianismo, eles foram exacerbados. E tem apareceu um conde aí qualquer no Brasil, que eu esqueço sempre o nome dele, que escreveu, o nacionalismo era tão grande que ele escreveu um livro chamado Por que me ufano do meu país? Então não era nem o nacionalismo mais, era um ufanismo mesmo. E você sabe que esse livro dele, os alunos todos do Brasil eram obrigados a ler. Em um determinado ano, não me lembro qual era o ano, se era quarto ano, eles tinham todos que ler para poder saírem orgulhosos do seu país. Né? Então, a coisa foi ficando tão ridícula que começou a haver um movimento rechaçando esse nacionalismo. Né? Mas exageraram um pouco, jogaram a água do banho com o bebê dentro, porque também se recusaram a ver excelentes artistas nacionalistas. Né? Por exemplo, Teodoro Braga. Não é? Esse panô do Teodoro Braga é uma coisa muito bonita. Né? Não é um panô, é uma espécie de mural. Veja bem, esses vasos de cobre do Teodoro Braga, tentando se aproximar da cultura marajoara, é um esforço enorme de linguagem internacional, mas ligada a temas brasileiros. Né? Esses vasos de latão tiveram na exposição Tradição e Ruptura, em 1984 a 85, em São Paulo, na Bienal. Né? Ele também foi um excelente designer, mas ele usava a flora e a onda brasileira. Usava a linguajar nouveau nas joias, está bem claro aí, mas usava as folhas, as flores, a fauna brasileira. Olha essa fruta aqui do colar, né? Como ela está dialogando muito bem com todo o colar, né? E representando uma fruta da Amazônia. Né? O aluno dele, que eu acho uma pessoa extraordinária também, Manuel Pastana, as frisas decorativas dele, ele usava animais, quer dizer, a fauna e a flora. Eu acho essa lindíssima aqui, essa frisa. Agora, essa eu acho surpreendente, olha só, os siris, né, os caranguejos fazendo uma frisa decorativa. Então, essas coisas foram jogadas fora. Não foram valorizadas. O Teodoro Braga entrou em decadência histórica e só ultimamente ele tem sido reavaliado, né? Porque além de ser um designer e um pintor, eu acho até que a pintura dele não é a melhor coisa dele. Para mim, a melhor coisa é o design, e melhor ainda é
são as teorias dele, a capacidade crítica deste homem. Era fantástica, porque a linguagem dele, ele misturava aquela linguagem escorreita do advogado, porque ele fez direito, né? E com a mais agressiva das linguagens. Quando ele ia criticar alguém, ele arrasava, entendeu? Mas arrasava misturando essa linguagem de advogado e a linguagem mais cotidiana da negação de valor, entendeu? Agora, o nacionalismo que nós tivemos ainda é uma coisa que ficava nos limites do colonialismo, porque, neste momento, a Europa, isso no início do século XX até entrando dos anos 20 também, porque depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, há um verdadeiro surto de nacionalismo, também na Europa. Então, você fica em dúvida. É o nascimento de uma linha que estava criticando o nosso colonialismo, ou era mais um dado colonialista? Entendeu? Porque na Europa estava havendo esse surto nacionalista. Todos os países europeus querendo mostrar a sua cultura, se diferenciarem, né? E a América Latina toda envolvida também no nacionalismo. Aqui, por exemplo, as escolas no México, a construção educacional mais nacionalista foi a das escolas ao ar livre do México, com o livro do Adolfo Bessi Bugart, de 1923. Ele trabalhava no sentido de valorizar a cultura mexicana, valorizar a pintura mexicana, do povo mexicano, né? E ele chegou a verbalizar várias características. Uma delas era a simetria, mas não uma simetria absoluta. E aqui você está vendo, esse é um trabalho de aluno dele que está no livro. Desse livro dele sobre as escolas ao ar livre. No Peru, por exemplo, você tem Helena Schuig, que também era uma designer que vivia em Paris. Ela produzia para os grandes magazines em Paris, e com a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela volta para o Peru e vai dar aulas. O trabalho poético dela era muito embasado na cultura peruana. Esse aqui é um lenço de seda dela, né? Agora, esse aqui são páginas de um livro que ela fez para ensinar arte, e ela usava principalmente as imagens da cultura peruana. Então, tinha dupla função, aprender a desenhar, mas principalmente aprender a cultura peruana, aprender a valorizar a cultura peruana, né? Então, este período foi condenado, né, pelos críticos de arte. E todos os artistas que faziam parte desse grupo condenados, mas foi um movimento que eu não posso assegurar que era só decolonialista ou que era uma mistura do descolonialismo, não se falava em decolonialismo naquela época, o descolonialismo, mas também ainda alguma submissão ao código erudito europeu, né? Vemos aqui o quê? Aí, passando disso, você entra nos anos 20, você vai ter o regionalismo nordestino, de Gilberto Freire como teórico, e Vicente do Rego Monteiro, que tem este desenho de 1921, e o desenho chama-se O Antropófago. Vicente do Rego Monteiro se adiantou à teoria, o manifesto antropófago não está saindo, do Oswaldo de Andrade, né? Ele pertence a uma professora amiga minha,
a Elza Zemberg esse desenho, e é um documento muito interessante, né? De que andou pelo... Nós temos dizem que a gente do Recife tem a mania de dizer que tudo fez primeiro, mas veja aí, foi antes do manifesto, antes da Tarsila, né? E ao mesmo tempo do regionalismo, ao mesmo tempo do regionalismo nordestino, nós tivemos o movimento antropófago, né? que teve Tarsila do Amaral como a musa, né? É de 28, o movimento. Esse é a Negra da Tarsila. Foi um movimento que você não pode dizer que esses movimentos foram fracassados. O próprio nacionalismo, rejeitado, tremendamente rejeitado, deixou algumas ideias que foram reaproveitadas depois pelo regionalismo nordestino e pelo Oswaldo de Andrade e a turma de São Paulo, né? A turma de São Paulo aqui tinha uma para mim, incorreu num problema, que era não ter interesse tem interesse por um manifesto político das artes, mas o manifesto, a preparação do público, não havia interesse na preparação do público. Quando você pensa que a Bienal de São Paulo, de 1951, não teve educativo, e já havia educativo pelo mundo afora, dos Estados Unidos, então, não havia museu nos Estados Unidos que não tivesse um educativo, né? Então, mas não houve interesse, tanto que eles se orgulhavam quando eles eram vaiados. Eles foram vaiados, e qual foi a resposta do Oswaldo de Andrade? Um dia vocês ainda comerão no meu biscoito fino, né? Então, não havia uma preocupação em preparar o público para receber o modernismo, esse modernismo antropófago que ia engolir a Europa e que iria processar a comida, a digestão e produzir alguma coisa voltada para a cultura brasileira, né? Então, mas muita coisa portanto, não terminou sendo invadido, continuou a invasão cultural, continuou a ideia de copiar tudo que vinha da Europa, de que o que era bom era o que vinha da Europa, continuou tudo isso, embora eles tenham teorizado muito bem, entendeu? Politicamente se comportado bem, exceto essa coisa, a recepção da obra de arte não foi cuidada. Foi cuidada, eles tiveram cuidado com os públicos, eles tiveram cuidado com a produção de arte. O artista, sim, interessava a eles convencer que eles tinham que parar de estar copiando a Europa, né? Mas a recepção não foi cuidada, né? Aí vem um outro movimento que também que restou muita coisa do modernismo antropofágico, que foi depois reapropriada por um outro grupo, uma outra onda de decolonização, que foi o tropicalismo, que eu acho que a gente ainda tem chance de recuperar. Nós ainda navegamos no tropicalismo. E eu acho interessante essa navegação, né? Então, com Hélio Oiticica, principalmente, né? Com os parangolés, o Hélio Oiticica, a participação com o povo, se bem que na época teve os seus reveses, ele estava fazendo uma performance, projetou uma performance para fazer no MAN do Rio de Janeiro, com o pessoal do Morro da Mangueira, e o pessoal do Morro da Mangueira foi expulso do MAN. Tanto que, em 2020, estava se preparando no MAN uma ação reparativa, uma performance feita pelo pessoal da Mangueira no MAN como ato de reparação. Não sei se foi feita, porque eu acho que não foi feita ainda. Aqui, por exemplo,
o Elliot Sica, o tropicalismo foi tão forte que influenciou até Nova York. Isso aí é uma performance em Nova York do Hélio, baseada nos Paralamas, no metrô de Nova York. Foi muito forte porque incluiu a música também. Né? A música do Brasil é a arte mais forte. Não adianta discutir muito, não. É a arte mais forte, a música popular brasileira. Né? Portanto, o movimento contou com todas as artes, teatro, dança e tudo, portanto, ganhou muito mais força. Cada um se materializando de uma maneira, mas invocando práticas homólogas. Tá? Junto do tropicalismo, ao mesmo tempo que o tropicalismo, a gente teve um movimento armorial aí no Nordeste, que também foi muito influente e era um movimento decolonialista. E é muito interessante. Eu me lembro bem do Ariano dizer: o popular é o mais erudito que existe, porque vem de lá da Idade Média. Né? E do argumento que ele tinha toda a razão. Né? Se o Elliot Sica foi o artista plástico, o ícone do tropicalismo, o Brenan foi o ícone do movimento armorial. Né? Então sempre houve no Brasil essa luta, primeiro chamada pós-colonial, depois descolonial e hoje em dia decolonial. Mas também tem o anticolonialismo, contra-colonialismo e assim por diante. Não importa muito o nome. Eu gosto de falar de decolonial, uso hoje a palavra, porque foi um movimento nascido na América Latina. Eu quero tipificar. É bem latino-americano, é muito nosso o movimento. Agora, a decolonização de Paulo Freire se baseia em reflexões sobre a relação entre o opressor e o oprimido. E ele tem páginas absolutamente magníficas, que é só você substituir na sua cabeça a palavra opressor por colonizador e oprimido por colonizado. Ele dizia uma coisa muito esclarecedora, que o opressor, se não tem consciência da sua opressão, ele tende a querer ser o opressor. Peraí, confundi tudo. O oprimido, se não tem consciência da opressão que sofre, ele tende a querer ser o opressor. E vocês veem isso claramente. Pessoas, de repente, de uma classe social mais baixa, têm sucesso na vida, e aí passa a tratar as pessoas que trabalham com ele com o mesmo desprezo com que foi tratado quando era o oprimido. Né? Então, é uma relação bastante complexa, essa de opressor e oprimido, porque a gente começa a ser introjetado, nós passamos a nos ver como o opressor nos vê. Então, o opressor vira o nosso espelho. E se nós somos preguiçosos, burros, não merecemos confiança, segundo o opressor, a gente passa a se sentir assim na vida. Quando não quer, quando a pessoa, ao contrário, almeja ser o opressor, para ter quem oprimir. Entendeu? O oprimido, o opressor também, o opressor tem um problema. Eu tenho visto, na minha relação internacional, visto muita gente lá fora que tem um pensamento decolonial, descolonial, pós-colonial, que escreve contra a colonização, mas na hora de julgar alguma coisa de um país subdesenvolvido, a descrença milenar
do opressor acerca do oprimido se manifesta. A abordagem triangular foi uma coisa assim. O que fizeram alguns, né? Alguns europeus fizeram? Sabendo que eu estudei nos Estados Unidos, eles nem olhavam direito para a abordagem triangular, eles simplesmente diziam: isso é cópia do DBAE, do Disciplinary Based Art Education. Tem um livro traduzido em português, que foi escrito em espanhol, traduzido em português, que o cara diz isso claramente. E não é uma pessoa mal informada, não é uma pessoa que gosta de puxar o tapete do outro. Não, é um intelectual de todo respeito. O problema é que ele é de um país colonizador, um país opressor. Não crê, se introjeta nele a ideia de que lá o Sul não é confiável, o Sul não é sério. A frase do presidente francês que disse que o problema do Brasil é que não é um país sério, entendeu? Então, esse tipo de coisa, mas com a abordagem triangular foi claríssimo. Então, ele escreve um livro, não deixa de citar a abordagem triangular, mas quando diz, ela diz que ele dá a entender que é cópia do DBI. Isso pega por quê? É verossímil. Por que é verossímil? Porque eu estudei nos Estados Unidos. É normal que a pessoa que vai estudar nos Estados Unidos fique infiltrada pela cultura americana, que vai estudar na Espanha, volte totalmente infiltrado das metodologias do ideário espanhol, entendeu? Então, e este opressor, como a Espanha e os Estados Unidos, não conseguem ver qualidade no oprimido, né? Tem que, termino por desqualificar, não é programado isso. Isso não é uma programação da pessoa. É que ela foi formada assim, a mãe dela, o pai dela foi formado assim, os avós foram formados assim, foram formados para ser opressores. É muito difícil se livrar dessa pecha de ser opressor e desse encargo horrível que é oprimir outros povos, né? A Europa nunca viveu às suas próprias custas. A Europa sempre viveu explorando todos os países que podia e que pode ainda explorar, né? Então, a gente precisa ter cuidado nisso. Primeiro, não ficar repetindo as coisas que os europeus dizem, por melhor que eles sejam, porque está inconscientemente infiltrado dos processos, dos instrumentais de opressão. É preciso ser muito consciente para afastar tudo isso. Existe gente muito consciente. Parceiros extraordinários, sim. Parceiro de luta pela descolonização, pela decolonização, sim. Mas a Nora Merlin, que eu gosto muito de Nora Merlin, que é uma argentina, ela fala o tempo todo na introjeção da ideia da introjeção da opressão inconsciente. Inconscientemente, você assimila a posição de oprimido, né? Que é a posição que o opressor, o lugar que o opressor lhe dá, né? De oprimido. Como nós mulheres também. Quantas mulheres vocês conhecem que terminam introjetando a imagem negativa que o marido faz dela, a imagem desqualificadora que a família faz dela, por exemplo. Isso é muito comum. A luta enorme para que você supere tudo isso, né? Em 1980, então, essa que é a teoria freiriana do opressor e oprimido como colonizador e colonizado. Depois de 16 anos no exílio, Paulo Freire volta ao Brasil, né? A extrema-direita
brasileira não conseguiu imaginar como suas ideias haviam penetrado tão profundamente nos ideais educacionais dos brasileiros. Essa é a comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, milhares de lives, streamings, mesa redonda, música, desenhos animados, até murais foram criados para homenagear seus 100 anos. Desde a Nova Zelândia até São Tomé, mas todo o mundo comemorando. Nunca... Vocês imaginaram que ele tivesse penetrado de tal maneira? Eu nunca imaginei que ele tivesse penetrado desta maneira, né? Agora, algumas instituições brasileiras enfrentaram o governo e essa desqualificação que o governo atual faz de Paulo Freire, né? Do caso do Itaú, eles fizeram o Itaú foi uma das primeiras instituições do Brasil a experimentar exposições decoloniais. Não sei se vocês chegaram a ver alguma exposição do Itaú dessa série de ocupação. Eles se libertaram do cubo branco europeu, celebram pessoas de todas as raças, todos os gêneros, de todas as profissões relacionadas às artes visuais, música, teatro, dança, design, arquitetura, educação. Eles comemoram as pessoas que foram importantes, que fizeram interpretações importantes da nossa cultura. Eu sou fã dessa série, desse planejamento de ocupações, né? A do Paulo Freire não foi menos importante do que as outras. 36 que já houve 36 ocupações. É uma série de realmente a se estudar como exposições decoloniais, né? Porque chegamos à saturação da cópia da museografia, da museologia europeia, né? Do cubo branco, etc. Aqui algumas imagens para quem não pode ver a ocupação Paulo Freire, inclusive, um pedacinho de nada para vocês ouvirem a voz dele. Vocês jovens que nunca ouviram Paulo Freire. Não pode existir um ser permanentemente preocupado com o vir a ter, portanto, com o amanhã, sem sonhar. É inviável. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar. Significa conjecturar sobre o homem. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu digo para que a justiça social se implante antes da caridade. Fantástico, não? Acaba na próxima semana a exposição. Olha, quando eu digo que explodiram com o cubo branco, olha aí que maravilha de entrada da exposição, as folhas voando. É uma instalação, né? Aqui muita foto para mostrar as atitudes de Paulo Freire. Isso aqui foi muito interessante, nova tecnologia. Aqui no chão havia, olha, dá para você ver, um outro círculo grande, azul, que você ficava em pé em cima do círculo, aí começava a passar todos os títulos honoris causa dele, ele recebendo todos os títulos que ele recebeu honoris causa. Na outra, meio arroxeada, era a trajetória dele, passa vídeos da trajetória dele. Depois a pesquisa, uma sobre as pesquisas dele. E, por fim, as homenagens feitas a ele. Entendeu? Então, vai se projetando nesse painel grande todas as imagens dessas 4 categorias, né? Olha aqui também, muito vídeo. Eu fui aluna de Paulo Freire e de Dona Ema Varela quando eu tinha 18 anos de idade. Sob a orientação do Paulo Freire, eu dei aula de alfabetização durante 2 anos
para crianças dos alagados do Recife, que não tem mais alagado. Foi tudo, aquele lugar onde tem agora os médicos, hospitais, médicos e tudo ali. Aquilo ali tudo era mangue, alagado. Os meninos vinham daí. E eu dava aula num prédio que não tinha lugar para os alunos recrearem, não tinha lugar para lanchar, não tinha lugar para brincar, nada. É aquele prédio, o prédio que fica aquele prédio onde foi filmado o Amarelo Manga. Vocês que devem ter visto o filme. Aquele prédio foi onde eu ensinei, já decadente daquele jeito. Entendeu? Mas, com a orientação de Paulo Freire, eu tive todo ano 100% de alfabetização. Usava arte para trabalhar com a criançada, né? Aí, deste curso com Paulo Freire e Noêmia Varela, Paulo Freire era presidente da Escolinha de Artes do Recife, Dona Noêmia Varela era diretora. Eles me levaram para fazer estágio na escolinha, me tornei professora e depois orientadora de estágio universitário para a escolinha. Porque a Escola de Belas Artes, os alunos, um dos lugares onde eles faziam estágio era na escolinha. E aí era a Dona Noêmia que dava o estágio, porque ela era professora da Belas Artes. Quando ela saiu para o Rio de Janeiro, ela me encarregou dos estágios, né? Então, eu tive a carreira meteórica lá na escolinha, porque rapidamente me tornei essa orientadora, né? Eu estudando direito, né? Porque eu estudava direito. No terceiro ano de direito, eu entrei em crise. Não era aquilo que eu queria, o machismo era horroroso, eu sofri de ataques machistas. Do primeiro dia de aula ao último, literalmente, porque no último dia de aula eu tive um episódio machista, como no primeiro dia de aula também tive. Então, foi literal, sabe? Eu um dia ainda vou escrever sobre isso, sobre a pressão do machismo. Eram 200 homens e 8 mulheres apenas, no ano que eu fiz direito, nos anos que eu fiz direito, né? Então, está aqui Paulo Freire e Noêmia Varela, que vocês, talvez os jovens não conheceram, uma pessoa extraordinária. A escolinha vocês todos podem conhecer, existe da mesma maneira que foi deixada por Dona Noêmia, e ela existe hoje ainda, uma casinha de história de criança, né? Agora, a epistemologia de Paulo Freire se baseia na conscientização, e é o diálogo que conduz à decolonização do eu e da história. Essa conscientização através do diálogo, que conduz à decolonização. A nossa decolonização e a decolonização na história, né? Ver até onde nós fomos explorados e diminuídos, né? Ele não escreveu sobre arte, mas deixou os rastros a seguir. Era muito interessante. Quando me lembro bem que uma vez, na minha frente de Madalena, a filha dele, alguém perguntou, mas você não escreve sobre arte? Ele disse, eu não preciso, a Gabi e Madá escrevem. E realmente Madá tem 2 livros extraordinários sobre arte e educação, né? Mas ele frequentemente, nos textos dele, fala em educação como arte, o professor como artista, que não é artista para moldar o aluno, mas é artista para dar múltiplas possibilidades ao aluno. Ele fala muito de estética ligada à ética, fala de experiência estética, e eu acho que ele tinha uma certa influência de John Dewey. Inclusive, o primeiro livro de John Dewey que eu li na vida foi ele que me emprestou, ele que me deu para ler. E ele inventa uma outra coisa, que é a belezura, que é incrível, porque a belezura não é a beleza do objeto, gente. A belezura é o processo de aprender. A belezura é você jogar tudo de que você conhece para chegar a uma solução, você se empenhar no conhecimento de maneira que você se entrega a esse conhecimento.
E esse processo todo é a chamada belezura. E eu lembro muito bem que ele chamava a atenção para a belezura da experiência do professor quando o menino se alfabetizava. Isso porque ele me orientou a alfabetizar crianças, né? Dos Alagados do Recife. Então, várias vezes ele falou, eu falava disso. Que sensação maravilhosa quando o menino, pela primeira vez, pega uma palavra e lê. Aí ele dizia, mas é a belezura de você poder fazer essa pessoa encontrar o conhecimento. Então, beleza não é o objeto, é o processo de se chegar a uma ação, o processo de chegar a um objeto também, de chegar a uma imagem. Isso é belezura. Por exemplo, o processo de você se assenhorar de um conhecimento, ou testemunhar a conquista do conhecimento para os seus alunos. Eu tenho isso até hoje, essa sensação de belezura, com meus orientandos, quando eles estão com muita dificuldade de achar o tema, de focar, e de repente chegam e dizem, descobri, vou focar assim. É um alumbramento, gente. Agora, a abordagem triangular, primeiro, com a abordagem triangular, eu cometi um erro. Eu nunca citei muito Paulo Freire, eu sempre tive muito medo de pensarem que eu estava querendo me aproveitar da amizade com a família toda, porque eu também era muito bem recebida, mimada por Dona Elza. Eu fui criança órfã, não tive pai nem mãe. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos, minha mãe eu tinha 6. Não tive irmão. Eu vivia buscando mãe e pai, né? Paulo Freire eu nunca senti pai como pai. Ele sentia sempre uma pessoa ultra superior a mim, de quem eu poderia aprender muito. Mas Dona Elza, não. Eu sentia amor filial por ela. Ela era super mãe, era uma pessoa muito especial mesmo, né? E eu não cito, por exemplo, no meu livro, eu falo de algumas coisas que eu estudei na época que construí a abordagem triangular, como, por exemplo, as escolas ao ar livre. Eu acho que me despertaram a ideia, principalmente de que a arte não é só expressão, a arte é expressão e cultura, porque a imagem, o livro sobre as escolas ao ar livre traz isso, mostra que é importante você se assenhorar da sua cultura, né? Falei também de que foi muito importante para mim, que foi o Critical Studies, que eu vivi na Inglaterra no momento em que estava se consolidando o Critical Studies, né? Um pouquinho depois de que eu me alertei para a necessidade de você ter uma boa iconografia. Iconografia é a bibliografia do olhar. Você ver muita obra de arte, né? Isso vai educando o seu olhar, né? E a contextualização. Isso aí é interessante também. Como é que eu vou de tempo aí? Eu não quero fazer que vocês cansados. Professora, eu acho que não tem ninguém aqui cansado. Então, vou continuando. Então, a senhora continue no seu tempo e respeite aí o seu tempo, porque eu sei que a senhora tem as atividades suas, né? Então, fique muito à vontade para usar o tempo que a senhora puder e quiser. Então, foi muito interessante por isso, porque eu tinha vergonha de citar Paulo Freire por isso, com medo que pensasse que eu estava me aproveitando dele. Mas o problema, eu aprendi também com ele a importância de ler a imagem. Quando ele começa a alfabetizar, ele vai e pede, isso vocês sabem, ele pede a Francisco Brenan para fazer algumas pinturas para que ele analisasse a cultura local,
através dessas imagens. Então, ele apela para a arte. Ele podia pegar qualquer outra coisa de revista e tal. Não, ele queria muito a presença do artista, a síntese que o artista é capaz de fazer. Entendeu? E esses dois, por exemplo, são de Angícolis, da primeira grande experiência dele de alfabetizar. Esses dois também são de círculos de cultura, para discutir cultura dos povos rurais, né? Como mote para penetrar na cultura dos seus alunos. Né? Ele tinha a base do ensinamento dele, uma das bases, era primeiro conhecer o campo de referência dos alunos. Campo de referência. Comigo, no meu curso, a primeira vez, eu com 18 anos, ele me... Na aula, ele pergunta, manda a gente escrever, foi professor de português e de teoria da educação. Ele pergunta, diz assim, bom, agora vocês escrevam o primeiro dia, primeiro contato com ele, vocês escrevam por que vocês querem ser professoras. Era o curso de preparação para concurso. Concurso de professora da capital. Eu estava furiosa, porque eu estava precisando trabalhar, e a única coisa que a minha avó permitia era dar aula. E eu estava uma fera, dizendo que eu lá quero saber de educação. A educação é um processo de repressão, e eu lá quero ser repressiva, eu não vou querer nada disso. Mas preciso ganhar dinheiro, inclusive para pagar meu cursinho, porque eu queria fazer cursinho de direito, queria fazer direito, e minha avó dizia que direito ela não pagava cursinho, não, porque ela acha que não é coisa para mulher. Né? Então, eu escrevi porque não queria ser. Dia seguinte, ele entrega as redações, todas comentadas, e a minha não, eu liguei a minha. Ele disse, com você, eu quero conversar amanhã, venha mais cedo. Gente, em 3 horas, ele me convenceu de que o que eu tinha tido realmente era repressão, mas que educação pode ser um processo de libertação. Eu teimei em fazer vestibular, fiz vestibular de direito, cheguei até o fim, mas eu já estava pervertida para a educação. Ele tem um vídeo, existe um vídeo da Joana Lopes com ele, conversando, sobre os quadros na casa dele, ele analisando os quadros. Eu não consegui fazer uma coisa boa, tirar um bom... É um vídeo antiquíssimo, de 30 anos atrás. O som está ruim, a imagem está ruim, entendeu? E andei pedi até o Itaú para mim, em vez de fazer alguma coisa. Eles acharam muito difícil. Então, eu vou no fim da palestra, eu dou o endereço do vídeo, se vocês quiserem, acesse direto, porque a primeira cópia também está boa, tá boa, o resto não tenho conseguido uma coisa direita, sabe? Ele fala muito sobre essa casa, que é a casa onde ele nasceu, e que foi derrubada, e pela fotografia, uma fotografia que ele tinha, uma amiga dele fez a pintura, aqui o pai, a mãe e ele bebezinho, né? O contextualizar, que eu estou mostrando como a leitura da imagem tem origem no Paulo Freire, da abordagem triangular. O contextualizar, para mim, é estabelecer relações. Nesse sentido, a contextualização no processo de ensino-aprendizagem é a porta aberta para a interdisciplinaridade, é a porta aberta para você ver o mundo ao seu redor, analisar o mundo em que você vive. Né? A redução da contextualização à história é um viés modernista que eu não recomendo a ninguém. Né? É simplesmente a história da arte. Eu comecei com a história da arte, mas porque estava no museu, eu experimentei a abordagem triangular em três espaços. O Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola Privada e Pública em Porto Alegre, e na época que Paulo Freire foi secretário de Cultura Municipal de São Paulo. É aí que a história da abordagem triangular se junta com Paulo Freire.
Nós experimentamos, eu sozinha não, eu devo muito a Cristina Rize, porque ele me chamou para coordenar o grupo de reestruturação curricular em arte. Eu passei um período, não aguentei, porque eu estava com muita coisa para fazer no BAC, né? Foi Joana Lopes, depois de Joana Lopes, Regina Machado, e depois Cristina Rize, por fim. Cristina Rize é que passou mais tempo coordenando. Acho que essas mudanças entre nós 4 mulheres foi boa, porque não saiu com marca específica ninguém, todo mundo usando a abordagem triangular, mas cada uma usando a seu modo, né? Então, foi a grande experimentação, foi com ele. Ele sabia o que a gente estava experimentando, concordava com aquilo que a gente estava experimentando, né? E, no fim, eu achava que contextualização é uma espécie de conscientização, né? A contextualização é a análise do campo de referência dos alunos, que era uma coisa tão querida por ele, tão respeitada por ele, né? Eu vou pular isso aqui, que já está grande demais. Eu o conheci mais ou menos nessa época. Ele era mais ou menos assim, quando eu o conheci. Aqui, já no SESI, fazendo as primeiras experimentações da epistemologia dele. Eu acho que não é método Paulo Freire, é uma epistemologia, uma visão epistemológica. Aqui ele e Dona Elza, quando casaram, aqui já um pouco depois, né? Eles casaram em 1944. Aqui Angicos, o famoso, a experiência de Angicos, que vocês todos devem conhecer, em 63, que deu a grande fama inicial do Paulo Freire. Ele já era famoso no Recife, mas essa daí foi usar o sistema dele para alfabetizar 300 pessoas da área rural em 40 dias. Uma coisa fantástica, né? Tanto que aqui ele está com o Ivan Illich, por exemplo. Ivan Illich foi um outro reformador da educação do México. Eu estive com ele do congresso que eu organizei do Canadá e chamamos ele para falar, e conversando com o Ivan Illich sobre Paulo Freire, o Ivan Illich me disse: eu acho, só tem um problema, eu acho o Paulo muito romântico. Eu digo, gente, romântico, um cara que alfabetiza 300 pessoas em 40 dias. Isso é romantismo? Isso é pé no chão mesmo, né? E acertar. E o meio certo, né? Aqui ele é Angicos, aqui está Miguel Arraes, aqui, ó. Miguel Arraes. Ele está aqui Miguel Arraes. Aqui, o presidente da época, esqueci o nome do presidente, meu Deus, João Goulart. O João Goulart. Eu ando esquecendo o nome de pessoa. Aqui, Paulo Freire, né? As homenagens, o Paulo Freire Andarilho, Paulo Freire Nômade, aqui, por exemplo, no Chile, em Arequipa, aqui, por exemplo, em São Tomé, em 76, tudo isso no exílio ainda, né? Tudo no exílio. Aqui, Guiné-Bissau, o sistema extraordinário que eles conseguiram alfabetizar muita gente, né? Aqui nas Ilhas Fiji, por exemplo. E aqui, já depois da volta ao Brasil, ele continuou nômade, porque aqui ele está no deserto do Quênia. E não tinha essa de esperar a sala. Eu acho, às vezes, assim, meio gozado. Os professores, não podemos dar arte porque não tem sala ambiente. Gente, Paulo Freire alfabetizava no chão do deserto, sentado no chão, né? Fantástico se a gente tiver boas escolas. Eu não sou contra isso, fantástico que tem escolas com sala ambiente, etc. Mas não é isso que vai impedir um bom professor, né? Enquanto ele estava lá no
no exílio, eu e meu marido fomos para o exílio interno, em São Paulo. Viemos primeiro para Brasília, depois para São Paulo. Em Brasília, fui demitida pela ditadura, eu e meu marido fomos demitidos e viemos para São Paulo. E eu começo uma escolinha de arte aqui em São Paulo. Quem vem trabalhar comigo? A Madalena Freire. Foi uma grande companheira de trabalho. No tempo do exílio, eu também não me afastei de Paulo Freire e Dona Elza. Visitei 2 vezes, fui 2 vezes a Geneve. A primeira vez foi realmente visitá-los. Da segunda vez, eu fui fazer uma pesquisa no Instituto, nos arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau, e aproveitei, fiquei mais tempo. Aí os filhos foram, marido, filhos, e ficamos. Da primeira vez eu me hospedei na casa dele, estava sozinha. Mas depois a gente foi a segunda vez, fomos para o hotel que ele é que arranjou para a gente. E tem histórias engraçadíssimas dele, e dele se assenhorando do ambiente, do ambiente suíço, as histórias que ele contava. Ele foi um grande contador de casos, né? Como se diz aí em Recife, contador de causos. E Madalena e eu aqui na escolinha, e ele mandando livro para a gente. Ele mandava muita coisa para a gente. Eu me lembro que eu tinha tanta liberdade com ele que uma vez ele mandou um livro, eu não consegui ler, Vadar não conseguiu ler, Joana não conseguiu. Era um livro de filosofia dificílimo. Aí eu disse, escuta, vamos mandar dizer para ele que a gente não entendeu. Porque aí mandamos dizer para ele que a gente não tinha entendido, porque ele se comunicava muito de cartas, por carta com a gente. Né? Não tinha ainda as novas tecnologias. E Madalena era professora dos pequenos, dos bem pequenos. Aqui está Madalena, aqui está Regina Machado, que foi estagiária da Madalena. Interessantíssimo, elas quase da mesma idade, as duas, e mesmo nível de conhecimento e tal, e a Regina foi estagiar com ela. Aqui a volta, né? A volta foi uma maravilha, a volta dele. Essas fotos são da chegada no Rio de Janeiro, multidões no Rio de Janeiro. Aqui, aí começa a vida de São Paulo. Sempre moramos perto. Minha família e a família dele sempre moramos perto. Aqui, logo que ele chegou, era uma rua abaixo da minha, num prédio que eu via da minha casa, do meu apartamento, eu via o prédio dele. Né? E depois ele mudou para uma casa que precisava tomar um táxi para ir, mas era ali pertinho. Aqui, ele, em 1980, na inauguração da Escola da Vila, uma escola que foi uma escola modelo, e que Madalena, a escolinha de arte, a gente já tinha, eu já tinha deixado a escolinha de arte, já tinha fechado a escolinha. Fechei para fazer meu mestrado e doutorado. No doutorado eu devo extremamente a ele, porque ele é que me aconselhou para onde ir. Ele me aconselhou a ir para a Universidade de Boston, que naquele momento era uma das universidades mais abertas socialmente. Foi a primeira universidade de brancos a aceitar negros. E era a universidade onde se formou Martin Luther King. E ele deu todos os arquivos dele, Martin Luther King, deu para a Universidade de Boston. Então, ele escreve uma carta tão maravilhosa que eu cheguei lá e ele disse, mas você não precisa de doutorado, somente para corrigir o seu erro profissional, de fazer direito. Entendeu? Eu fiquei quieta, calada, aceitando, mas aprendi horrores. Era realmente um momento muito feliz da universidade, muito feliz mesmo. E aqui, nesse dia, quando foi criada a Escola da Vila, essa sou eu sou a única que estou aparecendo. Recebi há pouco tempo, há um ano passado, do fotógrafo, que foi um exilado político também,
e Avelberg, irmão da Rosa Avelberg, e foi um jornalista que foi perseguido político e teve que ir para o exílio. Samuel Avelberg. E aí, nesse dia, eu falando sobre isso, eu disse para ele: você diz que os pais aprendem com os filhos e os professores com os alunos. Então, você que tem 2 filhos educadores de arte e um estudante de arte, que é o Joaquim, filho dele, o que aprendeu com eles sobre educação em arte? Os educadores de arte eram a Madá e a Fátima. E aí fiz o desafio a ele para responder essa pergunta na Semana de Arte e Ensino que eu estava preparando, que foi o meu primeiro evento que eu organizei na USP e que teve 3.000 participantes. Novamente, eu não disse que ele ia abrir, eu não botei o nome dele no programa, escondi. Foi um congresso extremamente democrático, exceto isso. Eu dizia, gente, para proteger a pessoa que vai abrir o congresso, eu não vou dizer a vocês quem vai abrir o congresso. Então, eu tomo a responsabilidade de abrir o congresso e o resto tudo foi decidido em conjunto, menos quem abria o congresso. Então, no dia, ele estava com labirintite, inclusive. Então, esse é meu marido. Ele pediu ao meu marido para subir com ele para o palco e ficar lá no palco, porque ele estava se sentindo tonto. Foi de 15 a 19 de setembro de 1980, o ano que ele chegou de volta. Né? Então, estou eu, meu marido, João Alexandre Barbosa, que também era professor da USP, e tem a biblioteca dele, foi doada para a UFPE e Paulo Freire. Aqui, toda a equipe que trabalhou no Congresso, só faltou uma pessoa, que é o único homem, todos eram mulheres, exceto ele, né? Então, começou um pouco a nossa... continuou a nossa relação. Ele deu um curso de pós-graduação sobre arte pública, a meu convite, eu consegui um dinheiro do CNPq para pagar a ele, em 1986. Sabe quantos alunos teve? 120 alunos. Isso não existe em pós-graduação. Mas a ECA resolveu não limitar e eu topei a parada de corrigir os trabalhos e ler todos os trabalhos para ele não ter essa carga. Né? Também, quando eu fui dirigir o MAC, em 1987, eu criei logo um grupo de estudos sobre museu e públicos, que não ia ninguém aos museus, era uma coisa horrível. Então, no Instituto de Estudos Avançados, a primeira pessoa a falar foi ele, deu boas dicas. Uma delas é conversar com os sindicatos, para saber como aproximar o pessoal dos sindicatos dos museus. Não é? Como deselitizar o museu para que o operário se sentisse bem no museu. E aí surgiu toda a minha política de museu do MAC, foi voltada para vários códigos culturais, diferentes códigos culturais. Fui extremamente maltratada pelas elites de São Paulo, mas fiz aquilo que eu achava que devia fazer. Ver se aproximava, tratar de coisas que o povo conhece, para que o povo vá ao museu e aí veja outras coisas e aprenda outras coisas. Era essa a ideia, entendeu? Que Paulo Freire nos deu. Né? E tudo gerou material que foi perdido. Esse perdido, eu acho que foi alguma sonegação. Semana de Arte e Ensino, os anais se perderam na gráfica da ECA. O curso de pós-graduação na arte política foi todo transcrito, e gravado e transcrito, e se perdeu também na gráfica. E a gente não guardava os originais, em vez de tirar cópia, era muito caro na época cópias. E o grupo de estudos de museu eu deixei lá no IAA. É capaz de ter jogado fora, eu fico com medo. Tá? Já. Porque eu acho que Paulo Freire não foi muito bem recebido na USP. Né? Havia um medo muito grande de competição. E ele, por várias e várias pequenas coisas,
ele não foi, no início, bem recebido na USP. Chega a hora da secretaria do município, é aí que eu faço a pesquisa sobre abordagem triangular, eu só não. Cristina Risse foi importantíssima, Regina Machado também, Joana Lopes, enfim, todos os que trabalhavam no museu participaram dessas pesquisas. Né? E aí eu resolvo, como livre docência, que é um título que só as universidades estaduais de São Paulo têm esse outro exame, entre o doutorado e a titularidade, existe essa livre docência, e que eu então resolvi fazer, e usando a pesquisa sobre abordagem triangular, que deu no livro A Imagem no Ensino da Arte. Então, ele foi o primeiro leitor desse livro, A Imagem do Ensino da Arte. Ele foi banca da minha livre docência, me deu 10 em tudo, e ainda saímos conversando sobre o livro. Ele se viu no livro. Eu até disse para ele, mas eu não lhe cito, deu uma vergonha. Ele disse, mas não, o importante não é ser citado, não. Eu fiquei feliz de ver que eu influí em você, sabe? E é verdade. Né? Então, não só ele propiciou a pesquisa, como ele julgou a pesquisa no exame, né? E eu diria que há uma relação entre a seguinte, ouso traçar a seguinte relação. Qual era o objetivo de Paulo Freire? Era levar o pessoal a aprender a ler. Né? Como o meu, sempre, antes era só do fazer arte. O modernismo só abrigou o fazer. Né? E ele aprender a ler. Agora, como é que ele levava a aprender a ler? E como estimular o fazer? Diálogo através da imagem, das artes visuais, para ler a cultura e as formas. Contextualização, discutimos sobre a contextualização. Ele tinha toda a razão de dizer que a conscientização era mais política do que a contextualização. Mas sem a contextualização também não haveria conscientização. E ele dizia, o que ele me disse até da contextualização, faltou um ato, da contextualização, é que para mim, ele acha que, no meu caso, no caso da abordagem triangular, ele achava a designação adequada, porque eu tentava ler a forma. Era o que eu tentava, ler a forma aqui. Ele tem toda a razão. E ele ia mais além, ele queria formar cidadãos conscientes de como era tratado nesse mundo, de aquele lugar pertencia, aquele lugar queria pertencer, e como lutar para chegar lá. Né? Era muito mais ampla a conscientização. Mas ele chegou a essa conclusão, você está tratando das formas. Digo, realmente mas e não é, porque também é tratar do meio ambiente, do social, qual é a tua vida social, como essa vida social pode ser enriquecida, e assim por diante. Né? É ver o que está acontecendo ao seu redor, tomar consciência dos absurdos que são feitos com as pessoas, né? E potencializar a acolhida e outros sistemas positivos. Né? Eu tenho, aqui não quis deixar faltar uma foto dele com a segunda esposa, segunda mulher dele, Rita, que é pernambucana e que é educadora, fez doutorado com ele. Aqui o Gadotti, que eu acho que é uma pessoa que também cuida muito bem da obra de Paulo Freire, no Instituto Paulo Freire. Né? O Gadotti é diretor vitalício.
Aqui eu quero terminar hoje mostrando essa foto, que ela me encanta. O Paulo Freire, em 1996, um ano antes, só um ano antes da morte dele, indo para o lixão do Recife conversar com o educador popular Antônio Denilson Rodrigues Pinto. É isso que é o Paulo Freire, o homem que vai ao local. Ele não fala só sentado numa mesa sobre o oprimido e o opressor, sobre o colonialismo e o decolonialismo. Não fala ao longe, ele vai ao lugar. Então, no lixão, com este projeto de educação popular deste homem, do Antônio Denilson Rodrigues Pinto, ele vai lá comungar com ele vai lá participar, não só dar ideias, ele vai lá ver, conversar, ver em loco. Isso é que é para mim o grande, mas o grande diferencial do Paulo Freire como educador. Ele não só pensava, ele agia, ele esperançava. Muito obrigada, minha gente. Eu fiquei de dar a vocês, para vocês anotarem o site o endereço do vídeo de Paulo Freire. Alô, pessoal? Oi, professora. Estava aqui anotando o endereço do vídeo. Isso, anotem, porque é muito bom esse vídeo. Para trabalhar com os alunos de aula normal é formidável. Não dá para dar palestra com ele. Mas... Professora, e que fala tão linda, que noite tão encantadora. A internet está chovendo de mensagens falando sobre o presente que foi essa noite. Obrigada pela oportunidade. Que grande aula. Obrigada pela partilha, pelo momento magnífico. Quantas histórias tem dentro dessa história que a senhora traz para a gente? Quantas pistas, né, do caminho que a senhora... do seu caminho, né, formativo, acadêmico, profissional, afetivo. Quantas vezes Paulo Freire estava, né, nessa história tão perto? Pois é. Como isso se reflete na abordagem triangular. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A gente tem um tempo muito curto, porque nós combinamos que encerraríamos de fato às 8. A professora Ana Meire também já está cansada, deve estar cansada, né? Então, não dá para a gente, infelizmente, abrir para todo mundo, né? Porque senão a gente não sai daqui hoje. E aí eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta.